Mulher virtuosa, essa palavra é para você. Recentemente eu trouxe aqui no meu canal um quiz sobre características da mulher virtuosa. E aí, você que respondeu esse quiz, levantaria ou abaixaria um dedo para cada característica que você precisaria melhorar. Se você ainda não foi lá ver qual sua pontuação, depois que terminar esse vídeo, vai lá e veja quanto que você já está a caminho de ser uma mulher virtuosa. Mas hoje eu quero trabalhar com você aqui nesse vídeo algumas características que a mulher virtuosa tem e que você pode possuir que não são tão difíceis se a gente for avaliar e estudar essas características. Uma característica que eu coloquei aqui, a mulher virtuosa ela levanta cedo. E a Bíblia fala que ela levanta antes mesmo do sol nascer. É uma característica que nós precisamos adquirir para poder conseguir administrar melhor o nosso tempo e ser produtiva no nosso dia a dia. Outra característica é que o marido dela confia nela. Seu marido confia em você? Ou você é daquelas mulheres que fazem coisas escondidas para que o seu marido não saiba, faz compras escondidas, pega dinheiro escondido na carteira dele, a mulher que não é fiel no casamento, né? Porque mantém conversas inadequadas com outros rapazes, com outros homens no telefone ou pessoalmente, ou é uma mulher que vive mentindo. Então tudo isso traz consequências ruins para o nosso casamento, né? E a mulher virtuosa ela não age assim. O marido dela confia nela, confia na palavra dela, confia na lealdade dela. A mulher virtuosa, ela cuida dos afazeres da casa. Embora, quando nós vamos ler o texto, pareça uma mulher muito rica, ainda assim, ela tem todo um cuidado com a casa. Ela dá o serviço para as servas, ela prepara com as suas mãos, né, roupas para sua família. Então, ela tem aquele cuidado com o seu lar, né? E nós, nos nossos dias, nós podemos ser mulheres virtuosas cuidando na nossa casa. Quantas vezes a gente deixa para depois os nossos afazeres, a gente diz que não tem tempo muitas das vezes, mas passamos tanto tempo fazendo tantas outras coisas que acabam roubando o nosso tempo de cuidado com o nosso lar. E quando a gente percebe, já está tarde, já é noite e a gente não conseguiu produzir quase nada no cuidado com a casa, no cuidado com a família, e a gente acaba tendo esse desleixo com a nossa família e até influenciando negativamente aqueles que moram no nosso lar, né, que moram junto conosco. Uma outra característica da mulher virtuosa é que ela é bondosa, ela é altruísta, ou seja, ela tem amor pelo próximo. Então, quantas vezes alguém bate a nossa porta querendo um alimento, querendo alguma coisa e a gente diz que não tem, mesmo a gente tendo, porque a gente não quer dar. Então, a mulher virtuosa, ela tem esse cuidado não só com os da sua casa, mas ela tem esse cuidado com as pessoas de fora também, né? No texto fala que ela dá agasalhos para outras pessoas. Ela faz esses agasalhos com as próprias mãos. Então, quantas vezes a gente não produz algo e a gente não compartilha com ninguém? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe ela fazia bolo ou fazia alguma coisa gostosa para comer e ela compartilhava, né? Ela dividia com os vizinhos, ela dividia com alguns parentes. Tinha uma tia minha que quando ela fazia, ela dava pra gente. Quando a minha mãe fazia, ela dava também pra ela. Levava pra minha avó. Então, era compartilhado. E às vezes eu e a minha irmã até ficava, não vai sobrar pra nós, não sei o quê, porque tá dando tudo pros outros. Mas a gente aprendeu com isso dela que compartilhar é algo muito bonito e faz parte da vida da mulher virtuosa. Então, quando alguém bater a sua porta precisando de alguma coisa, lembre-se disso. A mulher virtuosa, ela compartilha, ela é altruísta, ela tem cuidado com o outro, ela tem amor com o outro. Seja num cuidado através de uma palavra, de um abraço, de uma doação de alguma coisa para alguém que precisa, de uma esmola, independente. A mulher virtuosa, ela é bondosa, ela é generosa. Aí vai uma bomba, né? Porque a mulher virtuosa também, ela trata bem o seu marido, fazendo bem para ele e não mal todos os dias da sua vida. Olha só como essa parte aqui pega mais. Porque cuidar da casa não é tão difícil. Ser bom com os outros fora de casa não é tão difícil.
Mas quando a gente tá ali com o nosso cônjuge, que é com quem a gente compartilha a nossa vida, conhece os nossos defeitos, e a gente muitas das vezes imagina que ele tá fazendo alguma coisa para nos pirraçar, tá fazendo alguma coisa para poder nos chatear, isso a gente acaba fazendo o quê? Esperando o momento certo para se vingar, esperando o momento certo para a gente dar o troco. Mas a mulher virtuosa, ela não age assim. A mulher virtuosa, ela trata bem, mesmo que o seu marido tenha chateado ela, mesmo que o seu marido tenha magoado ela não vai deixar de cuidar dele. Ela não vai deixar de amar ele, ela não vai deixar de fazer algo pro bem dele, justamente porque ela tá magoada com ele, tá chateada com ele. Então que nós possamos também melhorar isso na nossa vida. Nós estamos chateados com o nosso marido, nós estamos zangadas com eles, pode até acontecer, mas o que a gente precisa manter é a virtude em nós do amor ao nosso marido, do amor ao nosso cônjuge. Outra coisa que a mulher virtuosa tem como característica também é que ela cuida das finanças da casa. Quantas vezes... Gente, eu tô gravando o vídeo, ó, o cabelinho aqui, peraí. Quantas vezes os nossos maridos confiam em nós a boa administração, né, do lar, nos quesitos com as contas da casa, quando muitas das vezes eles vão trabalhar e eles confiam em nós, as compras, né, o cuidado com as crianças, a boa administração de toda a parte financeira da casa. E todas as mulheres fazem isso, né, que a gente fazer as compras, comprar o que falta em casa, agasalhos, roupa para as crianças, roupa para nós, até mesmo para o nosso cônjuge. Então, cuidar da parte financeira, pagar as contas, né? E eu não tô falando pagar as contas com o nosso dinheiro, não. Eu tô falando pagar as contas realmente com a renda da família, né? É o marido confiar que ele pode te dar um dinheiro para você pagar uma conta e você de fato vai pagar aquela conta, você de fato vai fazer aquela compra para casa que precisa e não gastar o dinheiro com outras coisas, né? E acabar até causando briga no casamento por conta de uma mentira, por ter falado que ia pagar uma conta e comprou outra coisa, por ter feito algo com dinheiro que não era para fazer. Então a mulher virtuosa, ela não mente nessa parte, né? Ela tenta fazer o melhor que ela pode com o que ela tem. Então, se é para pagar uma conta, é para pagar uma conta, né? Ela não é uma mulher que gasta compulsivamente, né? Ela compra o que é necessário. Claro que nós mulheres, quando nós vemos alguma coisa que nos agrada, a gente quer comprar. Nós temos as nossas vaidades, né? Assim, na questão que eu falo, cuidar dos cabelos, né, cuidar do nosso corpo, comprar cremes, comprar um perfume, até coisas mais que os homens, né? A gente se cuida muito mais que os homens. Mas é a gente ter aquele carinho da gente saber que aquela pessoa confia na gente. Então a mulher virtuosa, ela administra bem as finanças da casa. Mais uma característica da mulher virtuosa é que ela é mansa. Ela fala com amor, ela ensina com amor, ela ensina com sabedoria. E quantas vezes, né, você deve ter alguém aí, se você não tem, talvez você seja essa pessoa que grita dentro de casa o tempo inteiro. Então, muitas das vezes a gente está em casa e a gente está ouvindo alguém gritando do lado, alguma vizinha gritando, alguém gritando com os filhos, com o marido, com alguma pessoa dentro de casa. Mas a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela ensina com sabedoria, ela fala com amor. Então, a gente precisa melhorar isso também, né? Ensinar. Quantas vezes o nosso filho vem perguntar alguma coisa e a gente está com falta de paciência por algum outro problema que aconteceu e a gente desconta nele, né? Ou acha que está fazendo alguma pergunta sem necessidade, ou dá um grito, ou manda sair de perto, ou já briga logo. Então, a gente pode evitar isso olhando para dentro de nós. Às vezes a gente está irritado com uma outra coisa. Já pensou se você chegasse em alguém para poder fazer uma pergunta e essa pessoa irritada com outra coisa gritasse com você, te respondesse com rispidez, como você ia se sentir? Pois é, muitas das vezes a gente faz isso com as pessoas ao nosso redor e a gente não percebe como a gente magoou aquela pessoa, como a gente entristeceu aquela pessoa com aquela atitude. E depois a gente continua vivendo, convivendo como se nada tivesse acontecido, sem pedir perdão, sem pedir desculpa pelo aquilo que a gente fez. E isso acaba trazendo um estrago no meio do relacionamento,
porque os nossos filhos vão aprender a agir também assim. Então eles vão fazer dessa maneira lá fora, ou eles vão fazer isso com a gente futuramente, quando forem adolescentes. Eles vão repetir as mesmas coisas que eles aprenderam na base, né? Que até os 5 anos, que é quando eles olham para nós e nos veem como super-heróis, nos veem como a primeira pessoa que eles querem ser, né? Eles querem ser como nós, então eles vão nos imitar. Uma característica também muito especial na mulher virtuosa é que ela é temente a Deus. Sabe, você temer a Deus é você amar a Deus, não é você ter medo de Deus. E quando nós amamos ao Senhor, nós somos grata a Ele por tudo que Ele faz. Mas muitas das vezes, muitas mulheres, elas procedem de uma forma que desagrada ao Senhor. Porque reclamam de tudo, porque não são gratas, porque não glorificam o nome do Senhor, porque deixam de levar os seus filhos aos pés do Senhor para poder fazerem outras coisas que não convêm. É você colocar as suas tristezas, as suas dificuldades nele, né? Pensa, quantas vezes você já levou algumas preocupações, alguns problemas para outras pessoas que não puderam te ajudar em nada. Sequer te ofereceram um abraço, sequer te ofereceram para orar por você, para te ajudar em alguma coisa. Então, a pessoa que a gente mais deve colocar as nossas necessidades é em Deus. Então, temer a Deus e colocar a nossa vida diante dele é o mais primordial para o nosso casamento, para a nossa família crescer. Olha, gente, eu tô gravando para vocês, estou cuidando da Isabela aqui enquanto isso. A mulher virtuosa zela pela boa fama da sua família. Você zela pela boa fama da sua família? Então ela não é aquela mulher que ela sai falando mal dos filhos fora de casa. Ela não é aquela mulher que sai falando mal do marido para outras pessoas. Ela não é aquela pessoa que traz intriga, que traz contenda para dentro da sua casa. Ela é uma pessoa que zela pela boa fama do seu esposo, pela boa fama dos seus filhos, que não vai na casa dos parentes ou na casa dos amigos para poder ficar falando dos defeitos. Ah, que o meu filho fez isso, ah, que ele tem esse problema. Não, ela guarda isso para ela e para a família dela, que é quem interessa, e coloca diante de Deus. Obviamente nós temos, né, alguém que nos ajuda em oração, uma amiga, uma pessoa que é íntima nossa, que a gente muitas das vezes compartilha coisas da nossa casa, da nossa família. Porém, nem tudo a gente pode sair compartilhando, nem tudo a gente pode sair falando. E a gente também precisa saber de fato para quem a gente conta as coisas da nossa casa e da nossa família. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão ao nosso lado e a gente acredita que essas pessoas elas são conosco, mas na verdade elas querem apenas saber como está a nossa vida e muitas vezes desejam mal. Então a gente precisa avaliar realmente se quem está conosco é uma pessoa que ela é com a gente, ela está, né, fechada com a gente ali para o que der e para o que vier, mesmo que não possa ajudar com muita coisa, mas em oração, uma palavra, uma palavra boa, uma palavra positiva, né, um carinho, alguma coisa que possa contribuir, e não uma pessoa que fica escutando e por dentro desejando que de fato não dê certo. Ai, tomara que separa mesmo, não vai dar certo. Ah, lá na frente esse filho vai ser ainda pior. E começa a aconselhar de forma que a pessoa começa a agir com a sua família de acordo com aquele conselho mal. Então a gente precisa saber os conselhos que a gente está recebendo e de quem são esses conselhos. Para onde a gente está levando os problemas da nossa casa. Para quem a gente está levando os argumentos da nossa casa. Quando eu era criança, a gente tinha o costume de fazer uma reunião de família na nossa casa. Meu pai convocava as filhas, né? Éramos 2 na época, e a minha mãe e o meu pai. E nós fazíamos essa reunião. E era colocado em pauta necessidades da família, né? Coisas da família. O que era relacionado ao casal, deles resolverem sozinhos, eles resolviam entre si. Agora, o que envolvia a família era colocado em pauta. Então isso é muito importante para o crescimento das famílias. E uma última característica que eu quero trazer aqui para você é que a mulher virtuosa, ela é honrada. Ela é elogiada pelos seus filhos e pelo seu cônjuge. Eu vou te dizer uma coisa, ser elogiada por quem não convive com você, quem não conhece os seus defeitos é muito fácil.
É muito fácil alguém lá de fora falar algo a seu respeito. Agora, o verdadeiro elogio, que você vai saber que de fato esse tem um grande efeito, é das pessoas dentro da sua casa. Mas e aí, como é que os da sua casa falam a seu respeito? Será que você é uma pessoa que é elogiada dentro da sua casa porque você tem uma conduta que merece elogios? Ou é o tempo todo crítica, que minha mãe não me dá tempo, que a minha mãe não conversa comigo, que a minha mãe não me entende, que a minha mãe não passa tempo comigo, que a minha mãe só grita o tempo inteiro, só briga o tempo inteiro. Ah, minha esposa não faz nada dentro de casa, só sabe reclamar. Sabe? Essas coisas, elas vão arruinando o nosso lar. A esposa, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, ela derruba, ela destrói com as suas próprias mãos. E aí, as suas mãos, a sua convivência dentro da sua casa, as coisas que você tem feito, tem construído diariamente a sua casa, feito com que ela se torne um lar, que o seu esposo queira vir para casa, queira chegar logo em casa depois de um dia cansativo de trabalho, que os seus filhos querem voltar para casa depois da aula, depois de sair para fazer alguma tarefa, alguma atividade, ou você é o tipo de mulher que as pessoas não querem estar próximo, que chega a hora do marido ir para casa e ele enrola um pouco mais no trabalho, aí ele vai para algum lugar conversar, ou até um esposo que não é crente, né? E ele vai beber, ele vai farrear, ele vai para outros lugares porque ele não quer chegar em casa e dar de cara com uma mulher chata que reclama o tempo inteiro, que não cuidou da casa, que só sabe reclamar. Uma mãe que não cuida dos filhos, que as crianças estão largadas. E aí? Como que nós temos sido? Você tem sido elogiada? Você tem sido honrada dentro da sua casa por aqueles que conhecem os seus defeitos e as suas qualidades? Se não, se a gente não tem essas qualidades todas que eu falei aqui no vídeo, que nós possamos pedir ao Senhor para que nos ajude. Nós somos mulheres virtuosas em construção. Cada dia a gente pode melhorar alguma coisa, a gente pode escolher uma área na qual a gente está muito ruim e a gente trabalhar nela para que a gente possa evoluir, para que a gente possa naquela parte ali ser excelente. E depois a gente vai trabalhando outras partes. A gente se policiar, a gente olhar pra gente e falar assim, não, isso daqui tá péssimo, eu preciso ficar no mínimo boa, né? E ir trabalhando aos poucos para que a gente possa olhar no futuro e ver como a gente fez uma família maravilhosa aos pés do Senhor e falar, muito obrigada, Senhor, porque a minha família é uma família extraordinária, porque eu fui uma mulher virtuosa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você ficou até agora, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com alguém que vai gostar de ouvir essa mensagem e eu te espero aqui no próximo vídeo pra gente falar mais coisas de família com valores.